Áudio ok? Vamos testar aí primeiro antes de dar boa tarde para a galera. Tá tudo certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos dar início aí mais um evento aí da Beta, fazer um webinar aí hoje direcionado à área da Procuradoria, da nossa vertical arrecadação. Antes de passar a palavra para os responsáveis do nosso evento do dia aí, dos especialistas, vamos passar um pouquinho aqui sobre a Beta. Então, para quem não conhece a Beta é localizada em Criciúma, né? Hoje a gente está com 550 funcionários, 43 produtos, 6 produtos em mobile já, 6 filiais, 19 revendas em 19 estados por aí. Posicionamento da Beta, como a maioria sabe, aí, a gente está especialmente e exclusivamente dentro das prefeituras, né, órgãos públicos, totalmente voltado à gestão pública. Então, toda a parte administrativa, arrecadação, saúde, educação. Então, a Beta se posiciona no mercado exclusivamente como fornecedor de software para a gestão pública. Nesse meio tempo aí, a Beta tem 34 anos, né, vamos fazer 35 em outubro. A Beta passou por diversas transformações e aí estamos passando por mais essa. Nossos produtos desde 2015 subindo para a linha Cloud. Então hoje é mais um produto que vocês terão aí durante a apresentação da linha arrecadação. O sistema de procuradoria totalmente em Cloud para vocês aí. Vamos passar aqui alguns números, né? Aqui eu preciso da colinha. Então, dentro da saúde, no nosso software de saúde aqui, eu gosto sempre de passar esses números. Então já foram mais de 800 mil atendimentos. Na área da vertical pessoal, mais de 562 mil folhas são geradas dentro dos nossos sistemas. Dentro da vertical contábil, 40 bilhões são gerados dentro do nosso sistema, né? Gerados que eu digo, são orçamentos que são gerados por ali. Na vertical educação, são mais de 3.400 escolas, 215 mil alunos cadastrados nos nossos sistemas. Na vertical arrecadação, foco de hoje, temos 201 mil empresas cadastradas e mais de 31 milhões de notas fiscais já feitas. Agora eu já fiz esse breve introdução aí, vou passar aí para os nossos especialistas da tarde aí. Eu vou chamar o Douglas, especialista da Beta no produto, e vou chamar o Douglas aqui, representante do departamento jurídico da Prefeitura de Cocal do Sul, para dar andamento aqui do nosso webinar da tarde. Valeu, pessoal, até o final. Deixa eu pegar minha máscara. Dá-lhe pau, galera. Fique à vontade. Vamos lá. Agora a gente vai começar a apresentação do Procuradoria e como recuperar ali a dívida ativa, como auxiliar os municípios a recuperarem a dívida ativa. Uma breve introdução, a gente vai destacar aqui alguns tópicos, né? A crise da arrecadação, a questão do coronavírus e o impacto na arrecadação das prefeituras, a importância dos dados na tomada de decisão, as alternativas para a cobrança da dívida ativa e também as alternativas para o contencioso de massa. Então, meu nome é Gabriel, eu sou analista de negócios responsável pelo Procuradoria, sou graduado em Direito, graduado em Tecnologia da Informação e Comunicação e atualmente estou fazendo pós-graduação em Direito Público e estou cursando mestrado em Tecnologia da Informação e Comunicação também. Estou aqui na Beta há 7 anos. O Douglas, aqui é nosso colega, ele vai se apresentar agora, ele vai estar auxiliando a gente hoje na apresentação. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Meu nome é Douglas, tá? Estou representando hoje aqui a Procuradoria do município de Cocal do Sul, tá? Sou advogado, também já formado, pós-graduado já em processo civil. Trabalho já na Prefeitura de Cocal do Sul com a parte de executivo fiscal, aproximadamente já uns 3 anos, algo nesse patamar, Gabriel. Ok.
Então, dando continuidade, primeiro a gente fazer uma introdução sobre os problemas que os nossos clientes eles têm vivido hoje. O Brasil já vivia uma crise financeira que ela vinha afetando o país. Então isso tinha um impacto em uma diminuição dos recursos repassados pelo governo estadual e pelo governo federal às prefeituras e também, infelizmente, uma queda das receitas próprias do município. Além disso, a cada dia os municípios eles têm as suas competências ampliadas sem que os recursos sejam destinados corretamente e na mesma velocidade aos municípios. Então, assim, as prefeituras, mais do que nunca, elas precisavam adotar medidas para tentar aumentar a arrecadação, mantendo os serviços e os investimentos, mas, se possível, sem aumentar os impostos. Então, essa é uma equação que ela é um pouco difícil da gente conseguir. A gente precisa melhorar, então, a arrecadação que a gente já tem disponível, ter um melhor resultado com o que a gente já tem. Enquanto os municípios já enfrentavam esse cenário, que ele, por si só já é um cenário bastante complicado, a gente ainda surge a pandemia do coronavírus. O enfrentamento da pandemia do coronavírus, ela tem trazido um desafio particularmente difícil aos municípios. Enquanto aumentam os gastos para atender as demandas ocasionadas pela pandemia, a arrecadação municipal apresenta uma queda, entre outros motivos, pelo isolamento que impede o funcionamento de certas atividades, ou seja, aumentam-se os custos para os municípios, diminui-se as fontes de arrecadação que o município tem disponível, assim como as fontes de repasse da União, a fonte de repasse dos estados para o município. Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele aponta que a arrecadação de impostos no Brasil ela pode sofrer uma queda de até 39%, em virtude dos impactos do isolamento social recomendados por especialistas e pela Organização Municipal de Saúde. Em geral, o município ele é o primeiro nível de atendimento ao cidadão. Ele é a linha de frente no enfrentamento ao coronavírus. Dentro de toda essa situação, de todo esse universo, a gente tem as procuradorias municipais. Elas já desempenham uma série de papéis de suma importância ao ente público. Mas nós gostaríamos de destacar aqui a recuperação da dívida ativa municipal como um importante meio, tanto de enfrentamento da crise de arrecadação e reforço de caixa da prefeitura, como também um meio de enfrentamento ao coronavírus. Por quê? A dívida ativa ela representa um grande passivo de recursos que são líquidos e certos, mas que infelizmente, na maioria das vezes, não são cobrados com a frequência e necessidade que deveriam. Mas então, como a gente conseguiria fazer isso? Quais seriam os métodos, as maneiras mais efetivas e eficazes para que a gente cobre a dívida ativa? Antes de a gente entrar nas soluções que a gente vai apresentar, eu gostaria de destacar a importância dos dados na tomada de decisão e dar um exemplo aqui do nosso dia a dia aqui na Beta. Então, aqui na Beta, eu costumo viajar muito para visitar clientes. Então, aqui na Beta, mais ou menos há 7 anos, a gente viu também uma evolução em algumas tecnologias. Eu sempre gosto de dar o exemplo do GPS. Quando eu entrei na Beta, estava no começo do Google Maps. Então, o que a gente fazia, Gabriel? Você precisa ir para um município, é um endereço que eu ainda não conheço. O que eu posso fazer? Eu posso pesquisar o endereço no Google Maps, posso imprimir aquele mapa e seguindo o mapa impresso na viagem. Ou seja, eu vou dirigindo, de vez em quando dou uma olhada naquele mapa, naquele papel impresso. Conforme foi evoluindo, eu comecei a utilizar o GPS. Ou seja, tinha o GPS no carro da Beto, eu ia ali, colocava o endereço que eu precisava seguir, então ele já vai falando, entra aqui, vai por esse caminho. Mostrava ali, de repente, 2 rotas, a com menor quilometragem, a com maior. Mas não necessariamente também aquela rota com menor quilometragem é a melhor, porque a gente tem mais engarrafamento, é uma estrada pior. Enfim, são informações que eu não tinha. Mas ele gera uma evolução daquele mapa impresso em papel. E hoje em dia, a gente costuma aqui, eu costumo utilizar o Waze. Porque o que é o bacana do Waze? Ele vai me fornecer as informações do melhor caminho. Vai me mostrar os
postos de gasolina que eu tenho no caminho, se tem pedágio, se de repente ocorreu um acidente e tem uma certa lentidão naquela via ali que eu precise me cuidar. Então ele me dá alternativas. A principal mudança de todos esses cenários que a gente apresentou está nas informações que eu, como motorista, que eu tenho acesso, porque eu preciso ir do caminho A ao caminho B, e quanto mais informação eu tenho, quanto melhor o sistema, melhor é o caminho que eu consigo decidir, melhor vai ser a solução que eu vou encontrar para resolver aquele meu problema. Então, nesse cenário, a gente pode falar que o motorista está sendo guiado pelos dados que ele possui. Quando você compreende melhor os seus esforços, onde você está acertando e onde está errando, e onde você precisa investir mais tempo e mais recursos, todo o processo ele fica mais claro, ele fica um pouco mais fácil de ser resolvido. A gente gostaria de destacar também a importância dos sistemas cloud, que a Beta ela já vem desenvolvendo um grande trabalho em cima dos sistemas em cloud, mas agora com a pandemia e com muitas prefeituras, muitas entidades trabalhando em home office, às vezes até de uma maneira forçada, o sistema em nuvem que você pode acessar de qualquer lugar, ele se torna de suma importância, porque o trabalho não é interrompido. E aqui falando para os procuradores que estão nos assistindo, a área do direito ela sempre foi uma área que ela se destacou muito pelo processo eletrônico, ela sempre foi uma pioneira. Então a gente, os advogados, os procuradores já convivem com a questão de conseguir acessar um processo, de fazer uma petição de qualquer lugar, e a ideia é que a gente tenha um sistema que consiga auxiliar nesse cenário também. Então, para quem já tem um sistema em nuvem, um sistema cloud, o impacto do home office ele já é um pouco menor. Bom, quanto o município possui de dívida ativa hoje? Esse é o primeiro questionamento que eu queria deixar para quem está nos assistindo. Se vocês puderem colocar os comentários, responderem ali. Como vocês têm essa informação hoje? Vocês têm essa informação fácil? Como que vocês, quando eu preciso saber, quando alguém questiona a procuradoria ou quando o procurador precisa fazer um plano de ação, como que vocês sabem quanto que vocês têm de dívida ativa hoje, de maneira atualizada? O procurador, enquanto vocês respondem, se alguém tiver também algum questionário, algum comentário, a gente tem a equipe que está acompanhando, vocês podem ir colocando na live, no próprio YouTube, e depois a gente vai respondendo. Eu só gostaria de destacar que o procurador é a pessoa que mais conhece a realidade do município, e principalmente a realidade da dívida ativa daquele município. Para que ele consiga escolher o melhor caminho para a recuperação da dívida ativa, quais são as perguntas que ele deve fazer? Mas principalmente, quais são as perguntas, quais são as respostas que o sistema deve fornecer? Então, a gente vai responder alguma dessas perguntas com a ajuda do Procuradoria. A gente vai mostrar para vocês como o Procuradoria ele responde esses questionamentos. Então, assim, voltando aqui a essa pergunta. Quanto o município possui de dívida ativa hoje? Quando eu te pergunto, essa imagem é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? É esse relatório impresso? É esse relatório em papel? Será que essa é a melhor maneira de ter a informação atualizada para conseguir trabalhar? A gente linkando com o exemplo que a gente deu ali das viagens da Beta. Será que imprimir um mapa do Google Maps é o melhor caminho para chegar no endereço que eu não conheço? Ou será que uma ferramenta como o Waze, que te dá uma série de informações complementares, não te ajuda a dar a mesma solução? Então, por que o sistema que você utiliza para a dívida, ele não pode trazer essa tecnologia, não pode trazer esse caminho também? Assim, quanto mais organizada tiver a informação da dívida ativa, mais simples vai ser para montar um plano de ação para recuperar esses valores. Então, o que o procurador ele consegue responder muito facilmente, de maneira muito célere, para os usuários hoje? Quanto que o município possui de dívida ativa em aberto? Quanto ele possui de dívida ativa em aberto por crédito, por ano, por contribuinte? Quem são os maiores devedores? Então, essas são perguntas que, de repente, um relatório em papel ele fica desatualizado muito rápido. Ocorreu um pagamento na área de tributação, ocorreu um acordo, essa informação ela já está desatualizada. De repente você está montando um plano, né? Está montando uma ação em cima de uma informação que ela não é a mais precisa.
Aqui a gente está mostrando como Procuradoria Cloud, como a gente trabalha hoje. Por exemplo, a gente organiza todas as dívidas ativas, tudo que está aparecendo para vocês aqui são as dívidas ativas em aberto de um município. A gente tem a integração com tributos em tempo real, toda a informação de dívida que é criada no tributo ela já vem automaticamente para a Procuradoria. E como que a gente organiza esses dados para facilitar no dia a dia? Primeiro, a gente separa, a gente mostra o total de dívida ativa, só tem aqui a dívida ativa que ela está em aberto. O que está parcelado, o que está suspenso, o que está cancelado, ele não aparece nessa tela. Quando você vê essa informação, é só o que está em aberto, é o que você pode recuperar para os cofres da Prefeitura. Então, o que a gente destaca aqui? Nesse exemplo que vocês estão visualizando, eu sei que essa Prefeitura ela tem mais de 68 milhões de dívida ativa em aberto. Eu consigo ver separado por ano, então quais anos que tem mais dívida, a gente separa por ano para que você consiga ver também a prescrição, tá? Quais dívidas elas estão mais próximas da questão da prescrição, para que se tome um cuidado. Então, além de dividida por ano, a gente divide ela por receita também. Então, eu consigo ver dentro desse universo de 68 milhões, eu sei que de repente ali eu tenho mais ou menos, desculpa, em 2018, 6 milhões. Tá, mas o que compõe esses 6 milhões? De IPTU eu tenho mais ou menos 4 milhões e tenho 7.065 dívidas. De taxa de agricultura eu tenho um número X, então, primeiro essa organização. Como um segundo passo, eu consigo ter essas informações mais detalhadas. Tudo depende do nível que eu preciso para essas informações. Então, aqui a gente pegando, por exemplo, 2015 eu tenho 51 milhões. Mas quais contribuintes compõem essas dívidas? E além disso, eu consigo também agrupar por valor. Dentro desse universo aqui de 51 milhões, eu consigo verificar quantas dívidas eu tenho até R$1.000. No exemplo aqui a gente tem 643. E quantas eu tenho de R$1.000 a R$10.000. Nessa faixa eu tenho 43 dívidas, mas já vão para R$130.000. Então, por que eu tenho que ter a mesma solução para todas as dívidas? Será que não é válido eu fazer um trabalho diferenciado para 43 dívidas que eu cobrando, eu vou ter um retorno muito maior do que se eu investir meu tempo e meu esforço nas 643? Então, essas são algumas das questões que a gente levanta para o procurador, porque o procurador é quem conhece. Ele conhece a melhor maneira de se resolver aquele problema. O que a gente quer é trazer essas informações para ter uma informação muito bem fundamentada. Consigo pesquisar por um devedor específico também, ver todas as dívidas ali que aquele devedor específico possui. E também, uma outra organização que a gente faz, que ela é bem importante, é a situação daquela dívida no sistema. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo nessa tela aqui é a divisão que a gente faz de as dívidas que estão sem certidão, ou seja, dívidas inscritas no tributos, mas que eu ainda não emiti a certidão de dívida ativa, eu não protestei, eu não executei, que eu ainda não realizei nenhum procedimento. Tá? Nas dívidas com certidão, são as dívidas que a gente já fez a emissão da certidão de dívida ativa. As com petição são as dívidas que a gente já fez a emissão da certidão de dívida ativa e da petição inicial, mas que eu ainda não ajuizei. Aí eu tenho as dívidas protestadas, são as dívidas que eu gerei a CDA e encaminhei para protesto. As executadas, que a gente já fez todo o processo da CDA, a petição inicial e já protocolou no Tribunal de Justiça, já existe uma execução fiscal para aquelas dívidas ali. E a gente tem um cenário também que são as protestadas executadas, porque o sistema permite que a gente faça isso. Tudo que está protestado eu consigo executar, tudo que está executado eu consigo protestar também. Então, alternativas para a cobrança da dívida ativa. Vou entrar mais aqui no cerne da nossa apresentação. Uma das mais clássicas, das mais conhecidas metodologias para a recuperação da dívida é a execução fiscal, já que com o processo judicial ela interrompe a questão da prescrição, possibilita ainda algumas alternativas quando o processo já está correndo, como a utilização do bloqueio de valores, bloqueio de bens. Tá? Ela tem uma taxa de retorno que pode variar entre 1% e 20% de recuperação.
Depende muito da comarca, depende muito do tribunal, do juiz, enfim. Existem uma série de fatores e, claro, que principalmente da dívida também, da possibilidade de recuperação. Uma grande questão da execução fiscal é o tempo. Ela tem um tempo médio de duração, segundo o estudo do Conselho Nacional de Justiça, de 8 anos. Aqui no sistema, como eu já tenho toda a minha dívida organizada, como é que a gente consegue fazer o protesto? Eu vindo aqui no filtro, sem certidão, eu já consigo pegar todas as dívidas que não tem CDA, eu vou pegar um modelo que eu já montei previamente, de acordo com a necessidade da prefeitura, posso selecionar uma dívida só, ou posso selecionar 10 mil dívidas, pegar todas as dívidas que a gente tem ali, posso já gerar a certidão de dívida ativa, gerar a petição inicial, assinar eletronicamente tanto a petição quanto a CDA, gerar o cadastro da execução fiscal no sistema com os documentos, fazer a integração com o Tribunal de Justiça e pegar o retorno, tudo nessa tela. E o mais bacana dessa tela é que ela funciona em segundo plano. Então, quando eu faço isso, esses documentos eles vão para a assinatura e eu posso continuar trabalhando normalmente nas outras rotinas. O sistema ele não fica bloqueado enquanto eu estou trabalhando. Tá? Essa é uma das alternativas para agilizar, para tirar essa demanda administrativa ali, do procurador, para ele consiga focar em outras necessidades. A gente tem um protesto também, é uma questão que ele é uma das rotinas extrajudiciais que tem apresentado um excelente resultado na recuperação da dívida ativa, principalmente no primeiro ano, quando começa a se utilizar o protesto para a recuperação das dívidas. Nos clientes beta que começaram a utilizar o protesto, essa integração que a gente já tem com os cartórios para realizar o protesto eletrônico, a taxa de recuperação da dívida no primeiro ano ela costuma ser de até 50%. Tá? No segundo, terceiro, nos anos sequentes ali, costuma estabilizar de 15% a 30% da recuperação dessas dívidas. Então aqui a gente tem dois exemplos, que é o município de Sombrio. Ele começou a utilizar os protestos em 2015 e ele observou um aumento no primeiro ano de 50% de recuperação na dívida ativa, ou seja, de tudo que eles protestaram, eles conseguiram ter um retorno de 50% de quitação. Já na sequência, ali nos outros anos, se estabilizou ali em 20%. Criciúma foi um dos municípios pioneiros no Brasil, tá? Chegou a concorrer a um prêmio do Conselho Nacional dos Municípios pela questão do protesto. Eles iniciaram lá em 2011, exercício de 2011 e um pouco de 2012. Eles conseguiram, nesses dois primeiros anos, melhorar a recuperação da dívida ativa em 55%. E já ali entre 2012 e 2013, o resultado positivo ele foi de 30%. Então, a gente já tem essa integração no Procuradoria e a gente consegue trabalhar também de uma maneira bastante simples. Eu consigo pegar as dívidas sem certidão, eu já consigo emitir a certidão de dívida ativa, assinar eletronicamente aqueles documentos, gerar guia de pagamento, enfim, gerar qualquer documento necessário ao protesto, eu assino eletronicamente e já faço a integração com o cartório de protesto e já gero um cadastro desse protesto no sistema para que eu consiga acompanhar, que é o que a gente está vendo aqui em tela. Além disso, a gente traz uma segunda opção aqui no sistema, em que eu consigo, por exemplo, eu consigo pegar todas as minhas dívidas, pegar aqui quase 700 dívidas, e eu já consigo, ao mesmo tempo, realizar o protesto e realizar a execução fiscal. Ou seja, eu vou pegar aqui quase 700 dívidas, vou gerar a certidão de dívida ativa para todas essas dívidas, vou gerar a petição inicial com base no modelo montado de acordo com a necessidade da prefeitura, vou montar os documentos do protesto e, ao mesmo tempo que eu estou protestando, eu também estou executando essas dívidas, tudo na mesma rotina e em segundo plano, ou seja, o procurador pode continuar trabalhando, pode deixar rodando à noite se tiver interesse. Enfim, a ideia é que não atrapalhe a rotina, que seja simples. E assim, a gente está conseguindo mostrar isso para vocês de uma maneira bastante rápida. Essa é a rotina.
quem utiliza o Procuradoria hoje, esse é o comportamento que o sistema faz, é o que precisa fazer. A gente quer destacar bastante hoje aqui também a questão do mutirão somado com o refis. Tá? Algumas prefeituras que a gente conhece, que utilizam as soluções beta, elas trabalham muito bem com a questão do mutirão. Os resultados positivos têm um grande aumento quando o mutirão ele é acompanhado do refis. O município de Cocal do Sul ele é um exemplo dessa estratégia, conseguindo resultados expressivos na recuperação da dívida ativa, auxiliando o mutirão, o refis e a utilização do Procuradoria. Então, vou passar a palavra aqui para o Douglas, para que ele consiga mostrar para vocês como é feito esse trabalho em Cocal do Sul. Tudo bem, Gabriel? Tudo certinho. Muito bem explicado, né, a tua parte relacionada à Procuradoria. Na questão do mutirão de Cocal do Sul, nós começamos com esse mutirão em parceria com o Fórum também da comarca de Uruçanga, tá? Onde nós buscamos sempre tentar recuperar o máximo de dívida, né? E também fazendo isso de uma forma mais amigável, né, Gabriel? Com certeza. Como tu comentaste, né, tem o pessoal que trabalha com protesto também. O município de Cocal do Sul hoje não tem atuado dessa forma, apenas com o mutirão, porque só com o mutirão, Gabriel, a gente tem obtido um retorno muito positivo, tá? E o mutirão ele também não traz só esse retorno positivo de imediato quando nós fizemos a conciliação, quando também ele traz esse retorno a posterior, né? Digo, às vezes na data do mutirão que nós realizamos, pode ser que não deu acordo, né? Mas futuramente a pessoa volta até a gente, nos procurando para fechar esse acordo, para fazer uma nova parceria. Isso também acaba resultando que acaba se espalhando, o boca a boca vai se espalhando. E isso é fundamental, né? Porque até antes de começar a live a gente estava conversando, né? O pessoal falava bastante que a dívida é caduca e tudo mais, né? Isso aí o pessoal tinha bastante essa ideia, principalmente no município, né? Isso aí caduca, já não caducou, o pessoal chegava lá, enfim. Então, assim, hoje essa ideia já foi extinguida em Cocal, né? Não tem mais isso. Tu não escuta mais o pessoal falando, não, mas isso aí eu não vou pagar porque já caducou, certo? Mutirão nós temos esse contato e também nós nos preocupamos em ter esse contato direto com o contribuinte, explicando para ele a melhor forma, né? Às vezes a pessoa entra na nossa sala onde nós realizamos os mutirões, às vezes apavoradas, nem sabem o porquê da origem da dívida, às vezes sabem, só que não têm conhecimento do valor que está, de como consegue fazer esse pagamento, né? Então nós optamos no mutirão justamente para isso, para conseguir ter esse contato com o contribuinte, deixar o contribuinte mais tranquilo quanto a isso, e também a gente conseguir o nosso lado, que é recuperar aquele valor que está atrasado, né? Que pode ser por N motivos, né? Então o mutirão ele tem dado sim um resultado muito eficiente para a gente, né? O ano passado foi um ano muito prospectivo para a gente, tá? Recuperamos com o trabalho feito, o trabalho que eu digo envolve o Procuradoria, envolve também o pessoal do Tributos também, que sempre nos auxilia, né? É uma engrenagem que sem essa engrenagem funcionando perfeitamente também, a coisa não anda muito, mas e tudo isso aliado também junto à Procuradoria. Tá? O Procuradoria, que o município de Cocal do Sul foi pioneiro, né? Adotou, abraçou essa ideia do Procuradoria. No começo gerou aquela incerteza, né, Gabriel? Aquele medo de a gente não sabia se vamos virar a chave e tudo mais, vamos sair do desktop, que a princípio é uma coisa que a gente não usava. Mas depois a gente passou para o Procuradoria Cloud, com toda a segurança também que vocês
passaram para a gente, que estariam nos apoiando e tudo mais, e hoje a Procuradoria Cloud, pelo menos no município de Cocal do Sul, funciona tranquilamente. Tá? Hoje não tem um dia que se passa, às vezes, claro, até pode ser um dia ou outro, também não vou generalizar também, né? Claro. Mas tem praticamente eu uso ele diariamente, tá? Diariamente, até se puxar os dados aí, vocês vão ver que até meio-dia eu estava usando ele ali. Então, assim, o que o Procuradoria traz para o pessoal da execução fiscal, tá? Para quem vai administrar, para o procurador-geral, enfim, para quem vai estar administrando, é o ponto onde a gente consegue fazer a identificação dos valores, né? Além de todo o manuseio que se torna muito mais prático, né? A gente consegue fazer a identificação, Gabriel. Por exemplo, antigamente, quando nós tínhamos, vamos supor, o desktop, né, o Procuradoria Desktop, ou quando não tínhamos, vamos falar quando a gente não tinha Procuradoria Cloud, nós trabalhávamos meio que às cegas, certo? Por exemplo, nós iríamos buscar, né, um contribuinte aleatório, às vezes optávamos em fazer mutirões ou movimentar determinadas situações por um número X, um número maior, aquele contribuinte, vamos pegar um pessoal que deve acima de 20 mil, 30 mil, né? E às vezes isso não tinha um resultado tão efetivo quanto às vezes verificando com a Procuradoria. Por exemplo, com a Procuradoria nós conseguimos identificar, até que mostrasse antes ali nos slides, que nós, às vezes em IPTU, nós temos, vamos supor, 500 dívidas, por exemplo, 500 dívidas até R$1.000. Aí chegou um momento, Gabriel, que nós fizemos assim, vamos fazer um teste, vamos fazer um mutirão só de pessoal que deve até R$1.000. Vamos tentar, vamos ver, né? Às vezes a gente fazia, vamos tentar recuperar, naquela vontade de recuperar o máximo possível, e às vezes não era tão positivo. Mas vamos tentar pegar o pessoal que deve até R$1.000 para ver. Com certeza. O nosso mutirão foi 100% satisfatório, sabe? Foi 100%. Foi uma surpresa até pra gente, né? Por causa que nós também não esperávamos 100%. Mutirão 100%. O pessoal que trabalha com isso sabe o quão é difícil ter. Nossa. É muito difícil. Então, 100% nós atingimos mais do que se tivéssemos pego, vamos supor, 20 ou 30 pessoal para fazer um mutirão com valores acima de 20 mil, por exemplo, entende? Então, assim, tudo isso aliado, né, gera uns resultados positivos, Gabriel. Perfeito. Ô Douglas, e com todo esse trabalho que tu tem desenvolvido, eu tenho acompanhado ali também, Cocal, até tu tem notado assim nos contribuintes, depois que é feito o mutirão, depois que eles procuram a prefeitura, tipo, até uma certa, como é que eu posso comentar? Tipo, esse boca a boca que tu comenta, tipo, a inadimplência, ela tem uma certa queda, tendo em vista esse trabalho mais preventivo que vocês fazem, tipo, essa informação ela costuma circular. Tu tem notado que depois que eu fiz o mutirão, que eu converso com um contribuinte, aquele é um contribuinte que dificilmente ele volta a dever, ele passa essa informação para frente, vocês sentem que, tipo, esse benefício também? Com certeza, Gabriel. Como eu te disse, o mutirão ele traz esse efeito pós-mutirão, né? Que seria o quê? Às vezes a pessoa vai lá, faz um acordo com a gente, só que ele sai de lá e ele vai contar pro vizinho dele: olha, fulano, aquela dívida que tu disse que caducava, aquela dívida que, enfim, tu falou que ia deixar barato, o pessoal tá começando a movimentar, já me chamaram, tava o pessoal do Tribunal de Justiça também. Então, assim, eu acho bom tu ficar ligado, daqui a pouco pode ser que chegue uma cartinha, eles falam assim, o pessoal começa a usar essa cartinha aí, né? Chegar uma cartinha do Fórum para ti, o oficial de justiça e tudo mais. Então, assim, com certeza ele tem um efeito muito positivo, tá? E às vezes acontece também no mutirão, às vezes a pessoa não conseguir, infelizmente, fazer todo o parcelamento, todo o acordo da dívida. Digamos que às vezes pega uma pessoa que deve desde o ano de 2000, como deve ter municípios que devem ter até antes a isso, né? E às vezes desde 2000 até agora,
a pessoa dificilmente vai conseguir parcelar tudo ou pagar tudo às vezes à vista. A gente está falando de coisa de 10, 20 mil reais, né? Enfim, depende da situação do imóvel, né? Mas com o mutirão nós conseguimos separar isso. Nós conseguimos, por exemplo, vamos fazer então um acordo que a gente vai trabalhar aqui do ano de 2000 até 2008 ou até 2010, por exemplo. Vamos diluir esses valores. Assim que o senhor, né, tratar de gênero masculino, assim que o senhor terminar de fazer o pagamento desse parcelamento, o senhor vem aqui, conversa com a gente novamente, e nós vamos continuar, vamos parcelar o restante, vamos pegar 2011 a 2020, por exemplo, né? E isso tem dado retorno e tem funcionado dessa forma, tá? O pessoal vem, parcela uma parte, depois eles vão lá, parcelam o restante. Tanto é que volta e meia eu estou trabalhando, meu telefone toca, o pessoal me liga, aqui é o fulano de tal, que nós fizemos aquele acordo. Às vezes eu nem me lembro, porque às vezes o pessoal parcela em 2 anos, 2 anos e meio, né? E aí não me recordo, a gente começa a conversar, relembra, e aí de fato ele assim, então, eu tinha conversado, a hora que a gente terminasse eu ia vir acertar. E tem aos montes isso, montes, tá? Esse efeito é muito positivo, tá, o Gabriel? É muito bacana. Douglas, mais um questionamento ali também. Uhum. Eu já acompanhei lá na prefeitura, já te acompanhei também na questão do multirão, do extrajudicial, que é que você manda a notificação, verifica as informações ali no sistema. E é claro que essa organização que a gente acabou desenvolvendo junto também, né, tudo que a gente mostrou ali nas telas do sistema, ela te permite, vou ver o IPTU de 2008, vou ver o de 2015 e tal. Uhum. Mas também, queria que tu comentasse pra gente, tem o mutirão que você faz com auxílio do Tribunal de Justiça. Como é que funciona? Isso, Gabriel, esse mutirão que funciona com o Tribunal de Justiça é uma parceria nossa, né, com o Tribunal de Justiça da comarca ali de Uruçanga, né? Não é nenhum tipo de regalia, nem nada do tipo, é uma parceria mesmo que é feita, né? Que funciona da seguinte forma: nós conversamos com o pessoal responsável pelo setor de execução fiscal da comarca de Uruçanga, né? E comunicamos a eles a nossa vontade de estar realizando o mutirão, né? Nós conversamos e peticionamos selecionado antes de fazer a petição da Procuradoria com o sistema Procuradoria Cloud. Nós selecionamos algumas pessoas. Não é que seja algo, algo pessoal, né? Não, é nada disso. Nós selecionamos aquilo que nós conseguimos ver que seria o mais rentável, né? O que nós vamos conseguir de fato almejar. Uma possibilidade maior de retorno. Exatamente, trazer aquele 100% de retorno para a prefeitura, certo? Então com isso, depois de feita essa análise, essa separação, nós mandamos as petições para o fórum, certo? E dali então é marcado, onde eles marcam uma audiência, marcam uma data, né? O oficial de justiça entrega essas intimações, e dentro mesmo da sala do Procuradoria nós realizamos os mutirões. Ali dentro vai estar normalmente o pessoal do Tribunal de Justiça, certo? Vai estar, eu também sempre estou presente, e o pessoal do Tributos também para nos acompanhar, porque o pessoal do Tributos, no momento que nós estamos fazendo os acordos, eles ali mesmo já estão passando as possibilidades de acordo. Se fazer em uma vez, consegue fazer em tantos, em 6 em tantos, e até 30 vezes a gente já passa tudo para o contribuinte. O contribuinte já sai dali tranquilo, né? Muitas vezes eles entram lá apavorados, então eles saem de lá tranquilos e também já sai também com o carnezinho na mão. Eles entram, eu costumo dizer, né, que o pessoal entra triste ali na Procuradoria e sai feliz, né? Embora saia com boletim, mas eles saem felizes, certo? Sim. É importante a gente destacar, eu gosto bastante desse exemplo de Cocal, porque é feito esse trabalho do mutirão, tanto o preventivo, que é o extrajudicial, como depois. Porque assim, para os procuradores, o pessoal que tem esse dia a dia do processo, sabe que uma ação de execução fiscal, infelizmente, ela tem um período de tramitação bastante longo, tem uma série de estudos, tanto dos tribunais quanto do Conselho Nacional de Justiça, comentando
a demora da execução fiscal. E essa questão do mutirão, dessa parceria com o Tribunal de Justiça, que eu acredito que para Santa Catarina e também para os outros estados é possível, porque é um interesse do tribunal também da comarca diminuir o número de execução fiscal, Cocal tem esse número bacana também, porque é feito um acordo já na presença do tribunal, ali de uma pessoa do tribunal, então já é feita a suspensão da ação no momento do acordo. Então tudo já é resolvido na hora e a pessoa já sai com o processo de execução suspenso e o que é importante também, já sai com o boleto. Aquele é um valor que já vai entrar para a prefeitura, ou seja, quanto mais a gente conseguir, depende de uma maneira extrajudicial, reaver esses valores, mais rápido isso entra para o caixa da prefeitura. E é claro que com o mutirão, com o refis, quanto menos invasivo for esse procedimento de cobrança, mais fácil, melhor é para o contribuinte também. Gabriel, só te interrompendo rapidamente, desculpa. Hoje, né, tu comentasse aí da demanda de executivo fiscal, realmente demora, né? Mas hoje Cocal do Sul tem uma demanda já quase que mínima. Se nós formos olhar a parte de Cocal do Sul, né, a parte no executivo fiscal, processos físicos, né, tá quase que mínimo. Eu lembro quando comecei na prefeitura alguns anos atrás, que às vezes eu ia buscar a carga de processo físico, eu lembro que era 2, 3 pilhas, o cara pegava de carga coisa gigante, sabe? O cara tinha que fazer umas 2, 3 viagens com o carro, era pesado demais aquilo. Para devolver depois. Era horrível, cara, era horrível. Então, assim, hoje, se eu for buscar uma carga de processo físico no fórum, é no máximo sem processo, ou seja, é quase que nada. Tá? Tudo isso aliado, né, ao mutirão, à procuradoria, né, tudo isso, claro, né? Isso é bem importante destacar também, porque cada dívida paga de uma maneira extrajudicial é um processo a menos. Com é certeza. Um prazo a menos para a procuradoria, é toda uma questão, é todo um trabalho. Antes eu consigo recuperar esse valor, é bem o que você comentou, é perceptível que esse trabalho ele é preventivo. Ou seja, ele diminui a inadimplência, claro que de uma maneira posterior ali, né, depois que eu faço o mutirão, que eu converso com uma pessoa que ela sabe que existe uma efetividade da cobrança da prefeitura, não caduca. Eu não vou deixar essa dívida, ela não vai prescrever porque tem essa cobrança. Então ele sabe que não adianta, ele tem que pagar, tem que fazer esse trabalho. E aí é o que a gente vem destacando aqui na questão do mutirão, e é muito bem trabalhado ali em Cocal do Sul, ali pelos procuradores, e aqui o Douglas que tá representando, que cada dívida que eu consigo cobrar, cada CDA que eu consigo cobrar sem um protesto, sem uma execução fiscal, ela é um processo a menos, ela é um prazo judicial, é a máquina do judiciário que de repente está vendo uma outra questão ali, e é um dinheiro que entra mais rápido para a prefeitura também, que esse é um ponto, ele facilita esse reforço de caixa. A gente tem ali ao final, quem tiver também, só lembrando, quem tiver algum questionamento, alguma coisa, pode encaminhar para a gente, pode colocar os comentários ali na live, a gente está acompanhando, daqui a pouco a gente vai ter um tempo ali só para responder, para conversar com vocês, podem me questionar, podem questionar o Douglas também, a gente vai tentar, dentro do possível, responder todo mundo e mostrar algumas opções para o contencioso. A gente fez algumas coisas ali também, trabalhou junto com o Cocal do Sul também para diminuir esses processos e a gente já vai ver daqui a pouco. Então, continuando aqui, qual é o melhor método de recuperação da dívida ativa? É claro que aqui a gente focou nessas 3 questões. A gente focou na execução fiscal, no protesto e no mutirão, e também no mutirão com o refis. Não é uma pergunta tão simples de responder. Por quê? Por que eu teria que optar por um desses 3 métodos? Isso vai depender, o procurador conhece a realidade da prefeitura, então ele tem o conhecimento para afirmar, olha, aqui no nosso município, o mutirão, ele tem um excelente resultado, o protesto não, a execução fiscal já tem um resultado bacana, ou não, aqui a gente protesta e executa, a gente tentou fazer um mutirão e não trabalha. O que o sistema tem que fornecer? Ele tem que fornecer essas informações de uma maneira simples, de uma maneira sempre atualizada e fácil, para que vocês consigam identificar e desenvolvam a melhor maneira. Por que hoje
a gente destacou essa questão da pandemia, do coronavírus, da questão da arrecadação, porque o refis hoje ele é a maneira mais rápida de reforçar o caixa da prefeitura, tá? Se vocês tiverem outras sugestões, se quiserem colocar ali como vocês trabalham no município de vocês, se a gente tem algum método que não tenha nessas opções, coloquem ali, a gente pode ter interesse em discutir isso também. A grande questão do refis hoje, porque nesse momento de crise que todos os municípios estão enfrentando, alguns até já estão falando de suspender a inscrição de novos débitos em dívida, a suspender o procedimento de protesto, o procedimento de execução fiscal. Então a gente traz o multirão aqui como um bom exemplo, como uma grande questão que vai auxiliar os municípios nesse momento crítico, porque de um lado ela beneficia o contribuinte, ou seja, eu consigo ter uma opção de parcelamento maior por uma dívida que ele tem, eu consigo de repente um desconto em juros, um desconto em multas que traz uma possibilidade dele quitar aquele valor com um bom abatimento e, como o Douglas bem comentou com a gente aqui, ele já sai com um boleto, então ele fazendo aquele pagamento, ele já reforça. Então é um caminho que a gente está considerando aqui, a gente tem conversado com alguns clientes e quis trazer o Douglas bem para exemplificar essa situação, que ele auxilia o contribuinte, claro que o que tem a condição de pagar, ou seja, eu não preciso suspender, eu posso até suspender de repente a inscrição em dívida, o protesto, a execução, mas eu não suspendo a cobrança. Eu continuo tentando reaver aqueles valores para fortalecer o caixa da prefeitura, mas também porque o cidadão ele tem que ter essa noção, e isso tem ficado muito claro, de todo o trabalho que os municípios têm desenvolvido pro coronavírus, seja através da educação do pessoal, enfim, são uma série de atitudes que os municípios têm tomado, isso tem ficado muito claro pro cidadão. Então ele sabe que fazendo esse acordo, que pagando essa dívida que ele tem, claro que ele tendo essa condição, mas a prefeitura conversando com ele, porque ele sabe que isso vai para o posto de saúde, vai para o médico, vai para todas essas questões que vão refletir no melhor retorno para ele. Então, se eu estou com uma dificuldade para respirar, onde que o contribuinte vai? Ele vai no posto de saúde, ele vai utilizar a estrutura da prefeitura. Então, qualquer questão, a prefeitura ou o município, ele é o primeiro ponto de apoio do contribuinte. Então, aqui a gente quer, claro que tem-se a necessidade de fazer a cobrança, porque essa é uma das responsabilidades da Procuradoria, a gente tem a obrigação legal de fazer a recuperação da dívida, mas aí a gente quer também mostrar algumas opções nesse momento de crise para que se reforce o caixa da prefeitura, também para que se tenha um certo apelo educacional, para que esse boca a boca, como muito bem comentado pelo Douglas ali, uma pessoa que ela é chamada para o multirão, uma execução fiscal que já está em aberto, de repente seria o momento de utilizando, se for necessário, utilizar o protesto, utilizar a execução, mas também, somando isso ao multirão, o sistema ele consegue te auxiliar a utilizar essas três ferramentas para reforçar o caixa, mas a gente destaca que essa questão do multirão, ela traz essa agilidade, traz esse reforço para o caixa e ela é uma solução que ela é menos invasiva para o contribuinte também, porque está mostrando toda uma boa vontade ali da prefeitura, do ente público, de olha, eu sei que tu deve aqui R$1.000, mas vamos ver, depende de que juros e multa a gente tem tanto, eu consigo parcelar, a gente faz aqui em 12 vezes, a prefeitura também precisa ter esse reforço de caixa para dar soluções melhores e dar uma resposta mais rápida também para o coronavírus, que é uma das grandes questões que vem impactando no dia a dia de todo mundo. Bom, sobre o contencioso, novamente eu vou pedir o auxílio do Douglas aqui para explicar. Existe uma grande questão, principalmente no protesto e na execução fiscal, que a gente fala que as procuradorias elas enfrentam um contencioso de massa. Ou seja, eu defino a melhor maneira de fazer a cobrança, seja por execução ou protesto. Beleza, Gabriel, tu mostrou, o procurador é um sistema muito bacana,
eu tenho 20 mil dívidas aqui, vou ajustar todas essas 20 mil dívidas, fui lá, gerei 20 mil execuções. Tá, e agora? Como é que a Procuradoria vai dar conta de 20 mil execuções gerando prazo no dia a dia? De repente eu protesto ali 2.000 CDAs, como é que eu vou estar acompanhando isso? Como é que eu vou gerenciar todos esses processos, todos esses protestos para a área da fazenda, da arrecadação também? Porque às vezes o pagamento chega um parcelamento lá na área da tributação, como é que passa essa informação para o Procuradoria, porque eu já quitei a dívida, o protesto está em aberto, eu já quitei, eu parcelei a dívida, isso está em execução. E até nesse momento de pandemia que alguns prazos foram suspensos, de repente foi feito um trabalho em COCAL, o sistema ele dá algumas opções para que a gente consiga diminuir bastante o número de execuções fiscais que vocês têm no sistema em aberto e também o número de protestos. Da mesma maneira do que a dívida, quanto mais organizada tiver essa informação no sistema, melhor é para que eu consiga gerenciar tanto a execução fiscal ali quanto o protesto. Como eu acompanho a execução fiscal? Então aqui a gente traz essa tela do sistema, a gente divide ela aqui em 5 situações de processo básicas, que são: ou o processo está em tramitação, ou seja, existe o processo no Tribunal de Justiça, ou ele está pendente de ajuizamento, eu ainda não ajuizei esse processo, ou está suspenso, por algum tipo tem um parcelamento, tem alguma questão, ele está suspenso lá no tribunal, ou eu cancelei, ou eu encerrei esse processo, tá ok? Além disso, quais são as rotinas que a gente consegue auxiliar a diminuir toda essa demanda de processo? Quando a gente fez em Cocal do Sul, a gente começou a utilizar a Procuradoria lá em Cocal do Sul, uma das rotinas aí que teve mais impacto, e eu trabalhei diretamente nisso com o Douglas, foi essa rotina aqui que eu vou apresentar para vocês. Rotina de execuções fiscais com dívidas quitadas e canceladas. O que essa rotina faz? Eu tenho as dívidas, elas estão vinculadas aqui no cadastro da execução. Então, eu consigo verificar quais são as dívidas e qual a situação daquela dívida, tanto no Tributos quanto no Procuradoria. Essa informação é compartilhada em tempo real. Então, eu não preciso mais de um relatório do Tributos ou uma ligação de alguém que trabalha na área de tributação para me avisar: olha, encerra a execução fiscal aqui do fulano porque essas dívidas já foram quitadas. O sistema ele vai fazer isso em tempo real. Então, quando o Cocal do Sul começou a utilizar a Procuradoria, a gente identificou mais de 3.200 execuções fiscais lá. E aí, só nessa tela aqui, nessa rotina, a gente identificou mais de 1.600 execuções que já poderiam ser encerradas. Vou passar a palavra para o Douglas, até para que ele comente um pouco de como que ele trabalhou, como que ele conseguiu encerrar, qual que foi os encaminhamentos que ele tomou para conseguir diminuir esse número de processos. Pois é, Gabriel, quanto a essa página, né, de Procuradoria, foi logo no começo, né, foi implantado o sistema, gerou um pouco daquela curiosidade do sistema, de vamos explorar o sistema, vamos ver o que ele consegue nos dar. Né? Pois é, exatamente, às vezes, hoje o procurador, quem vai manusear o sistema da execução fiscal, não tem sem o Procuradoria, né? Eu pelo menos não vejo, né? Não tem aquela visualização. Quando foi implementado a Procuradoria que veio, que eu bati o olho, lembra sim. Quando eu te comentei, acho que no segundo dia eu ainda falei assim: puta merda, a gente tem tudo isso para recuperar, sabe? A gente tem tanto desse ano, tanto desse outro ano. E nessa página, inclusive, nós vimos que já tínhamos tantas execuções fiscais ativas, em tese, estavam lá ajuizadas, estavam rolando, né? Todo aquele gastos que nós teremos de oficial de justiça, né? Despesas judiciais que nós teríamos que estar pagando. Com isso a gente conseguiu baixar muito, né? Nós, do pessoal da Procuradoria, trabalhamos firmemente nisso, né? E encerramos muitos processos. Foram muitas petições de extinção, muitas mesmo,
né? Inclusive até nesse mês agora, Gabriel, a gente também junto com o sistema da Procuradoria, nós estamos fazendo uma baixa também gigantesca, né, de processos já pagos, suspensos e tudo mais com essa ferramenta, tá? Eu acho que só nesse mês, Gabriel, a gente já passou de 500 petições já feitas, elaboradas, bastante coisa, tá? Então assim, isso nos auxilia muito, assim, bastante. Show de bola. Tanto na questão das quitadas quanto das parceladas também. Por isso que a gente tem ali no sistema a situação do suspenso, porque ocorreu um parcelamento, a gente tem ali o parcelado e suspenso, que ele avisa, olha, todas as dívidas vinculadas nessa execução elas foram parceladas, então é interessante peticionar isso ao Tribunal de Justiça pedindo a suspensão. Gabriel, quanto a essa parte de parceladas, né, de suspensas, tem algumas situações que outros municípios também devem se deparar com essa situação, que é o quê? Um contribuinte, digamos que é uma construtora. Por exemplo, uma construtora tem diversos imóveis, né? Vamos supor, uma construtora grande, vamos tratar do ano às vezes 2016, 2017, a pessoa tem diversos imóveis, vamos supor 20 imóveis. O pessoal do Tributos vai ligar e vai dizer, olha, a construtora tal, ela parcelou o ano de 2016. Aí tu vai lá no processo, vai olhar 2016, então assim, mas eu vou suspender às vezes o processo inteiro, vou extinguir o processo inteiro, às vezes ela pagou alguma coisa do 2016, mas às vezes tu corre o risco de extinguir uma ação que não está totalmente paga. Nessa página, tem a outra página ali do gerenciador de processo, onde a gente administra os processos, consegue entrar, né? Tu vai ali nos campos, tu entra dentro do processo, vai ter a dívida, por exemplo, lá IPTU 2016, né? Referente àquela construtora dentro daquele processo, ali dentro já vai tudo. Vai te puxar 2016, vai puxar todos os imóveis, tá? E do lado vai ter se ela foi paga, se ela está em aberto ainda, se ela está suspensa, qual é a real situação daquela dívida em tempo real, como tu mesmo falasse. Então, isso aí é muito fundamental, porque às vezes tu pode correr o risco de pedir uma extinção de um processo que ainda na verdade tem uma dívida em aberto. E se tiver uma dívida em aberto e tu pedir extinção daquele processo, pelo menos tu não consegue mais cobrar, né? E se o prazo já está quase ali na prescrição, às vezes tu não vai nem conseguir ajuizar, enfim, tu vai perder aquela dívida. Esse é um ponto bastante válido. A gente traz as parceladas e também, se você alterou a situação do processo ali para suspensa e essa dívida foi reaberta, o parcelamento foi cancelado no tributo, a gente traz essa informação também. Porque ela auxilia, na verdade, duas partes da prefeitura. Tanto o procurador, que sempre vai ter essa informação atualizada, mas também a área da tributação, porque geralmente ela está mais voltada para o atendimento ao público, ela tem toda essa demanda, então ela não precisa mais estar verificando o que foi quitado, o que foi parcelado para avisar, vou ligar para a procuradoria. Não, tem um sistema, ele é totalmente integrado com a solução beta do Tributos. Parcelou no Tributos, aparece aqui, cancelou o parcelamento, aparece a informação aqui que é tanto para auxiliar a Procuradoria, mas também para tirar essa demanda da área de tributação, para a gente facilitar essas informações. Então, além dessa opção, a gente aqui, beleza, identifiquei, verifiquei que todas essas dívidas estão quitadas, eu quero encerrar esses processos lá no tribunal. O que o sistema possibilita hoje? A gente tem um editor de texto integrado no sistema, então a Procuradoria ela pode montar os modelos de documento, pode editar na hora da emissão, e aqui nessa tela o que vocês estão visualizando? Eu identifiquei aqui que eu tenho 20 processos com dívida quitada, olhei um por um, conferi no Tributos, vi que está tudo ok. Eu consigo já, através da integração com o Tribunal de Justiça do seu estado, gerar uma petição intermediária, gerar a petição intermediária, assinar essa petição intermediária e já fazer a integração com o Tribunal de Justiça e já lançar uma movimentação no processo cadastrado na beta, alterando isso para concluído. Por quê? Eu já tiro esse processo do tribunal, não vou ter mais um prazo para aquele processo ali, eu já estou pedindo a extinção
e eu já consigo também ter alguns dados gerenciais de quantos processos eu encerrei por ano. A gente tem em todas as telas sempre o valor da causa e somatória do valor da causa para que vocês consigam saber também quantos milhões a gente tem em execução fiscal em aberto, a gente tem parcelado, todas essas situações. Como acompanhar o protesto? A gente tem integração também com o protesto, com os cartórios de protesto para o protesto eletrônico. Então depois, aquela primeira tela que a gente apresentou é para mandar o título para protesto, mas perfeito, mandei para protesto. Então aqui a gente tem as situações. Eu tenho em distribuição, que são os que eu já mandei, e o cartório ele ainda não confirmou o protesto daquele título. Eu tenho a aba do inconsistente, que de repente faltou o CPF, faltou o endereço, faltou algum dado que eu preciso complementar para reenviar. Eu tenho os em protesto, tenho os concluídos, que são os que já foram pagos, que foram baixados, e eu tenho os retirados, que foi por algum motivo eu cancelei, mandei para protesto e antes dos 3 dias o contribuinte ele veio na prefeitura e pagou, que eu retiro, eu fiz um protesto por engano, enfim, é uma grande leva de situações. E também para o protesto eu tenho a aba das quitadas e canceladas. Então o que eu estou apresentando aqui? Eu protestei, o título está em protesto, a parte foi na prefeitura, ali o contribuinte foi lá na área de tributação, quitou aquela dívida. Eu já automaticamente aviso o procurador, eu já estou falando, olha, tem esse protesto aqui em aberto, dessa dívida, como vocês estão visualizando, ela já está paga. Vamos encerrar esse protesto lá, cancelar, vamos desistir desse protesto, porque isso pode dar problema e aí vocês também conseguem visualizar. Tá, mas em protesto, quantos milhões a gente tem nessa situação? A ideia é que também tira essa demanda da área de tributação, auxilia a área de tributação que não precisa mais realizar esse acompanhamento, fez a baixa do arquivo bancário lá no Tributos com os pagamentos, o sistema ele já identifica esses pagamentos, manda para a Procuradoria e já mostra aqui em tela. A mesma coisa ali para os suspensos e para os parcelados suspensos. Então aqui a gente conclui essa parte da apresentação, foi mais eu conversando, eu e o Douglas, aqui com uma frase do Bill Gates, que a chave do sucesso nos negócios é perceber aonde o mundo se dirige e chegar ali primeiro. Então agora eu vou visualizar os questionamentos, então quem quiser fazer algum comentário, fazer um questionamento, tanto eu quanto o Douglas, a gente vai estar disponível, eu gostaria muito de conversar com o pessoal, tá? Eu vou só pedir para a nossa equipe aqui, que eu vou mudar aqui agora para verificar as dúvidas, os questionamentos, e agora a ideia é que a gente consiga conversar com vocês. Perfeito. Tem um questionamento aqui do Gilberto, que é sobre penhora online, como é gerado e como é realizado o controle. Essa é uma pergunta bem relevante. É uma questão que eu tenho conversado com alguns clientes, que a gente ainda está bolando uma rotina mais completa para a questão das penhoras. Então, eu ainda não tenho essa rotina pronta no sistema. Como é que a gente está realizando esse controle hoje? Hoje, através de movimentações. Você pode criar uma movimentação informando a penhora. Eu tenho rotinas que eu consigo lançar essa movimentação no sistema até de uma maneira automática. O que a gente está buscando nesse momento? Tem alguns estudos, algumas possibilidades de alteração da legislação para permitir extrajudicialmente a penhora. Então a gente está conversando com os cartórios para ver se existe, eles conseguem disponibilizar essas informações, cartório de imóveis, para que a gente consiga realizar esse processo de penhora. Mas ele é uma questão que hoje ele não depende só da beta. Tá? A gente precisa, como a gente tem integração com o tribunal permite que a gente faça o ajuizamento eletrônico, o protesto permite que a gente envie o título, a gente está conversando com os cartórios para ver se eles têm um ambiente em que eu consiga pegar um exemplo aqui simples. Eu tenho lá um contribuinte que ele, há muitos anos ele não paga o IPTU. De repente eu quero realizar a penhora daquele imóvel dele. Eu teria que ter uma integração com o cartório de imóveis da cidade já para possibilitar que a própria Procuradoria já peça essa penhora. Então,
a gente está estudando para desenvolver essa rotina. Hoje eu controlo a penhora apenas através das movimentações de processo. Eu consigo criar essas movimentações, se for necessário, eu consigo criar relatórios para fazer os acompanhamentos, mas a gente depende muito, para gerar a penhora online, dessa contrapartida. Não sei se o Douglas tem algum comentário nesse sentido para passar para a gente. Quanto a isso, Gabriel, o que nós trabalhamos mais, né, nós nem chegamos... O Cocal do Sul está num nível, assim, digo assim, às vezes até avançado, que nós às vezes nem chegamos a realizar uma penhora de imóvel, tá? Nós não chegamos nesse nível ainda, né, porque nós já resolvemos tudo antes, tá? Então, com a citação, né, a pessoa recebendo a cartinha de fora, aquela citação, devido àquele boca a boca lá de trás que aconteceu do mutirão e tudo mais, a pessoa tendo a ciência já começa, já vem fazer o acerto com a gente, e no máximo a gente chega, né, a realizar um Bacen online, né, e seria isso o máximo que nós chegamos. Bacana. Gilberto, ali sobre a penhora, se tu quiser eu me coloco à disposição para a gente conversar também, para entender essa necessidade. De repente tem alguma informação que a gente ainda não tem. Vou passar meu e-mail, tá? Que é o e-mail aqui da Beta. Quem tiver algum questionamento pode encaminhar ali para a gente. O e-mail é vertical.arrecadacão@beta.com.br. Então pode estar encaminhando ali que a gente vai conversar. Tem aqui um questionamento do André sobre a possibilidade de parcelamento de forma virtual do tributos com ou sem certificado. Então, isso entra um pouco até no sistema de tributação da Beta. Tá? Hoje tem a possibilidade de a gente fazer esse parcelamento de forma virtual, sim, tanto que o sistema de tributação da Beta ele também é em nuvem. Tá? Ele permite o parcelamento, permite até, dependendo do tipo do crédito, dependendo de quantas vezes quiser fazer, até fazer algumas demonstrações ali para ver o que fica melhor por contribuinte. Cocal do Sul é um exemplo, que eles já utilizam essas soluções em nuvem da área de tributos da Beta também lá, com os resultados bem bacanas. Por exemplo, agora, nessa questão desse home office forçado, a Prefeitura de Cocal ela não parou, tanto a área de tributação quanto a área de procuradoria, independente de onde os integrantes da Prefeitura estejam, eles continuam dando esse atendimento, fazendo esses parcelamentos. Eu só destaco ali que sobre sobre a questão do parcelamento, eu só destaco que é uma questão do tributo. O Procuradoria hoje ele não tem isso. O que acontece? O parcelamento ele ocorre todo no tributos, mas tudo isso ele é avisado para o Procuradoria. Então, sempre que envolver uma dívida, tá? Que ela esteja em um protesto, em uma execução, enfim, essa informação esteja no Procuradoria, tem essa comunicação em tempo real. Tanto quanto existe a comunicação de, gerei um protesto no Procuradoria, gerei uma execução do documento. Toda essa informação ela vai para o Tributos, tá? O Tributos ele fez toda uma parte de atendimento ali que está muito bacana, é bastante elogiado para os clientes que já utilizam, para quem a gente faz as apresentações, que ela reúne todas essas informações dos contribuintes. Então ali tem tudo, todas as dívidas, tudo que está em aberto, tudo de débito, dos imóveis, enfim, todo esse universo. Tá? Aqui um questionamento da Denise, questiona se para fazer a execução fiscal poderia pelo Beta Tributos. Então, essa pergunta ela é bem importante. Hoje a gente tem uma equipe voltada, tá? Para a Procuradoria e uma equipe para o Tributos. O que a gente optou por fazer? A Beta optou por fazer nesse momento. A execução fiscal hoje ela fica só no Procuradoria. Por quê? Pela integração que a gente tem com os tribunais de justiça. Tá? Então, como a gente conversou com uma série de prefeituras de pequeno, médio, de grande porte, como geralmente são os procuradores que fazem esse trabalho, e aí é preciso firmar um convênio com o Tribunal de Justiça. Para firmar o convênio, precisa ser do município, precisa ser um procurador, porque ele precisa acessar o sistema. Tá? Claro que cada Tribunal de Justiça de cada estado tem um sistema, mas geralmente esse é o padrão. Como ele exige essa série de questões voltadas para a Procuradoria, a gente trouxe toda essa questão também porque a gente está fazendo um trabalho contínuo de melhoria no Procuradoria. Então eu tenho
Eu trouxe o Douglas aqui hoje porque a gente tem conversado muito, a gente tem a prefeitura de Forquilinha, a gente tem uma série de outros clientes ali que eu tenho conversado bastante para a gente trazer essas melhorias, assim como essa rotina para verificar as execuções com dívidas quitadas, para verificar os protestos. A ideia é que o Procuradoria, além de auxiliar vocês com a parte dos processos, ele não seja só isso, ele seja realmente uma ferramenta para recuperação da dívida ativa, para trazer essa importância, porque é muito comum, numa série de prefeituras que eu visitei em vários estados, de repente muda o prefeito, acontece alguma coisa, a prefeitura precisa de mais recursos. Um dos primeiros lugares que eles vão é na Procuradoria. Tá, quanto que a gente tem de dívida ativa? O que dá para a gente recuperar, o que não dá? E através dessa prerrogativa que a gente veio trazendo esse caminho. Mas assim, como são sistemas web, o procurador ele sempre vai acompanhar o tributos e o tributos ali está integrado com a procuradoria. Claro que nada impede que alguém da tributação acesse o procuradoria ou que alguém da procuradoria tenha acesso ao tributos. A ideia é que os dois caminham para facilitar. Essa divisão que a gente optou, ela é mais por uma questão de layout, de design e até de funcionalidades, porque para quem já utiliza soluções beta, nota uma grande evolução nos dois produtos. E aí a gente está fazendo, a gente tinha algumas funcionalidades ali concorrentes que a gente está dividindo para conseguir evoluir elas também, ok? Gabriel, só comentando também, né, nessa parte de gerar ali a execução fiscal, com o Procuradoria Cloud hoje ficou muito mais prático, até para a gente que trabalha diretamente com a execução fiscal, porque vejamos bem, antes no desktop era tudo feito, era só uma tela, né, que tu tinha que deixar aberta, gerava ali, ia gerando as execuções fiscais, levava o dia inteiro, quando por sorte não travava, né, às vezes travava, tu ficava para outro dia, enfim, e tu não conseguia fazer mais nada. Hoje, com Procuradoria Cloud, parece até simples demais, né? Sim. Tu vai ali, tu seleciona emitir petição, fizemos agora, no final do ano, né? Emitir petição, tu bota ali, né, encaminhar para o tribunal e tudo mais. São 3 passos simples, tu envia, pode continuar trabalhando normalmente, pode continuar fazendo outras coisas, e ali ele vai trabalhar em segundo plano, vai encaminhar tudo. Show de bola. E o Gilberto faz um questionamento sobre a alteração de polo passivo. Tem algo e traz o exemplo da questão dos herdeiros. Cara, isso hoje a gente faz, mas assim, só destacando, a informação da dívida, vamos pegar um exemplo de um imóvel, tá? De repente, infelizmente houve o falecimento ali do proprietário, se tornou um espólio e eu tenho os herdeiros. O que a gente faz? A gente tem as possibilidades tanto de trazer essas informações na dívida, na CDA, quanto no processo de execução. Então, assim, eu consigo pegar primeiro o exemplo da CDA. Quando eu emitir a CDA, eu já quero trazer todo mundo. Eu consigo trazer, se for uma empresa, se for um imóvel, eu consigo trazer sócio, consigo trazer todos os proprietários, consigo trazer corresponsável. Eu já consigo trazer isso no momento da emissão da CDA. Então, todo mundo que tem algum tipo de relação com aquela dívida que pode ser cobrado, seja um sócio, seja, de repente, no caso do espólio ali, os herdeiros, eu consigo trazer essa informação. Eu consigo também, como a gente mostrou para vocês, e claro que foi ali de uma maneira mais rápida, eu consigo montar uma petição intermediária, atualizando esses dados, informando, olha, ocorreu o espólio, agora são os herdeiros, a informação 1, 2 e 3, porque assim, eu sou o proprietário do imóvel, eu transferi para o Douglas tem 2 sócios, eu fazendo essa transferência, transferindo esse imóvel para o Douglas ali no tributos, essa informação ela já vem para a Procuradoria, então eu consigo montar uma petição, vocês têm acesso, vocês podem montar de acordo com a necessidade de vocês, podem montar de acordo com a necessidade de vocês esses dados, então tu pode fazer essa substituição, ele é maleável, né? Ele não é um sistema engessado, ok? Vinícius nos questiona sobre as tratativas da massa falida na execução fiscal, como é o tratamento. Então, essa é uma questão que hoje a gente ainda não trata, tá? Sobre a questão das massas falidas. Mas, Vinícius, se você quiser também, é uma parte que me interessa bastante.
A gente tem um roadmap ali de... Porque assim, para destacar bastante para vocês, o que a gente mostrou hoje, o que a gente está falando para vocês, os exemplos de Cocal, é o que a gente tem no sistema. Então, quem adquire o Procuradoria e começa a utilizar essas rotinas aqui, você já organiza a sua dívida, organiza as execuções, os protestos, mas a gente está evoluindo. Então, a gente tem um roadmap grande, tá? Tem muita coisa mapeada para a gente fazer ainda. A massa falida pode ser uma delas. Hoje eu não tenho esse tratamento, é como eu comentei. Na questão da massa falida, é semelhante à questão dos herdeiros. Eu consigo trazer para você, no cadastro, a gente fala que são os cadastros dos referentes da dívida, todas as informações daquela empresa. Então eu consigo, eu tenho uma empresa, a Gabriel S.A., e ela faliu. Eu tenho como te trazer o responsável, eu tenho como te trazer os corresponsáveis, eu tenho como te trazer todos os sócios, botar isso na petição inicial, botar na intermediária. Mas é claro que esse é um primeiro passo, tá? Então eu não tenho nenhum tratamento ainda além disso, mas é um produto que está em constante evolução. Da mesma maneira que a gente trouxe o Douglas aqui, eu vou regularmente, eu vou na prefeitura, a gente tenta fazer essas visitas, acompanhar para entender essas necessidades e para ir evoluindo. Muito do que a gente tem hoje de layout, de estrutura, da tela da dívida, daquelas rotinas são necessidades, tá? Que os clientes e até não clientes conversam com a gente nos eventos que a gente faz pela Beta, como o exemplo dessa live aqui, tudo isso a gente agrega essa informação, claro que para melhorar o sistema. Vladimir, como preventivo, é possível enviar SMS ou e-mail, aviso de cobrança com guia anexado? Essa é uma questão que a gente já tem até uns protótipos, tá? A gente tem uma ideia ali, ainda não tem hoje no sistema. Qual que é a nossa ideia? Permitir o envio do e-mail, o envio do SMS e o WhatsApp para fazer uma notificação extrajudicial primeiro. Por quê? Como você tem toda aquela questão da dívida, eu vi um estudo do SPC Serasa que ele fala que no mínimo 10% das pessoas são esquecidos crônicos. Eles esquecem de pagar o IPTU, esquecem de pagar uma dívida. Se a gente conseguir nesse universo todo da dívida, conseguir através de um e-mail, de uma notificação, reaver esse valor, seria muito bacana. Então a gente tem estudado para isso. Envolve uma questão, o SMS, o WhatsApp ali, de estrutura, até de segurança, porque a gente está vendo ainda como fazer. Essa é uma rotina que de repente a gente, Vladimir, o mesmo exemplo, se quiser conversar, a gente pode mostrar o que a gente tem de protótipo, as ideias, tá? Hoje eu não tenho sistema, essa é uma das que estão na fila, muita gente tem pedido. Então a gente tem essa ideia de notificar já nos outros sistemas beta, tá? Na nota eletrônica, no livro, fazer esse envio, de repente um aviso por SMS, e para procurar, até pela questão do multirão, uma coisa que eu tenho conversado com o Douglas, a gente tem uma maneira mais fácil de notificar, não só da dívida, não só mandar o boleto, mas vem na prefeitura, vamos conversar, de repente antes de fazer um protesto, uma execução, a gente conversar. Então isso a gente tem protótipo, isso está na fila para sair, tá? É uma das rotinas que a gente tem destacado bastante. Infelizmente hoje a gente não tem, mas a gente está com essas ideias. Pessoal, para finalizar, agradecer muito aqui a disponibilidade do Douglas, agradecer todo mundo que acompanhou a gente hoje, tá? Passar de novo o e-mail aqui, o vertical.arrecadação@beta.com.br, qualquer dúvida que o pessoal quiser passar para a gente, ele pode passar, vou estar respondendo, e liguem para a Beta também, a gente sempre está à disposição, se quiserem apresentação, tudo isso a gente pode estar conversando aí. Agradeço muito, Douglas, muito obrigado pela disponibilidade. Gabriel, também queria te agradecer aí também a oportunidade, o espaço, né, também da gente estar falando, trazendo um pouco da realidade do município de Cocal do Sul, né, se alguém também tiver alguma dúvida, quiser passar para o e-mail do Gabriel, depois se quiser, se eu puder auxiliar em algo também, né, pode me passar, tem o meu contato ali, né, pode conversar comigo, que der ali para ajudar, nós vamos ajudar sim, com certeza. Obrigado, tá, Gabriel? Perfeito, então, valeu. Obrigado.